Os três poderes verdadeiros do Estado são os bancos, os meios de comunicação e as religiões. De religião e banco, meu convidado não entende, mas de comunicação entende bastante. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, Thiago Vendrame. Muito obrigado, Ed. Muito obrigado a todos os queridos ouvintes, amigos aqui do Além dos Outdoors. Grato pela experiência de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Há um tempo atrás, por exemplo, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então eu fala de tenho ali melhora. um Você já desligamento acompanhou pacientes, de isso é pertencimento. paciente, Mas é outro mas processo. outro processo. Eu citei Toda vez que eu falei dele, na hora de sair, Zappa, eu mostrava o mas eu acredito no sexto período. Roberto Carlos, mano, Eu gosto. Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Então, olha, como que é ser Miss, assim? Diretamente aqui do Alameda Rodoservice Center começa mais um Além dos Outdoors. Esse programa é uma entrevista que chega a você em todas as plataformas, tanto de áudio quanto de vídeo, canal de TV e rádios parceiras. Quero agradecer sempre a Pureza Filmes, que está fazendo sempre aqui toda a infraestrutura, toda a técnica do nosso programa, e agradecer também os nossos parceiros de divulgação, como o Bauruzão Mil Grau e Acontecendo em Bauru, toda semana estão com a gente. Nossas rádios parceiras Top FM, Do Seu Jeito, Melone, Cultura Regional e Centenário FM, e a TV Brumais. Abraço para o Gilberto, nosso grande companheiro. Vamos começar o programa de hoje falando da FACOP. A FACOP é a nossa apoiadora e está aqui no Distrito Industrial de Piratininga. A FACOP tem um diferencial sensacional, que é o curso de odontologia noturno, que você pode fazer odonto e trabalhar. Tá? É a única da nossa região que oferece esse curso no período noturno. Além de ter mais de 50 pós-graduações em todas as áreas da odontologia e principalmente as novas áreas que são de estética. Você pode fazer lá um curso e aumentar ainda mais o seu espectro de atendimento no seu consultório e ganhar mais dinheiro. FACOP, aqui do ladinho nosso, um abraço para o Rafael Pinelli, nossa patrocinadora. Thiago, você estava me contando que você foi para Botucatu, voltou para Bauru. Me conta um pouco desse começo da sua vida, como você chegou até aqui. Claro, vamos lá. Na verdade, eu nasci em Botucatu, né? Minha família, tanto parte de pai como parte de mãe, são botucatuenses. Mas meu pai, ele dava aula aqui em Bauru, na Fundação Educacional de Bauru, também deu aula no Liceu. E aí, com o tempo, foi transformado na Universidade de Bauru e Unesp, quando foi encampado em 88, aí ele ficou em definitivo. Então, minha vida era resumida entre, durante a semana, Bauru e fim de semana, Botucatu com a família. Em 2008, em julho e fevereiro de 2009, perdi meus pais. Né? Então, foi uma diferença de 6 meses, e eu, como filho único, aos 24 anos, eu me senti, assim, precisando respirar novos ares. Né? Então, eu fui para o meu apoio familiar lá em Botucatu, né? Onde eu trabalhava e estudava aqui em Bauru, fazia jornalismo na Universidade Sagrado Coração, a USC, e depois eu dormia praticamente só em Botucatu. E depois de um tempo, acabei trabalhando na assessoria de comunicação e imprensa da Prefeitura de Botucatu, que foi onde me apaixonei pela assessoria de imprensa, que é a minha especialidade no jornalismo. E depois eu já reestruturado e também buscando novos horizontes, novos leques no jornalismo, eu vim para Bauru para trabalhar aqui no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, grande jornal. Para conhecer o outro lado do balcão, né? O assessor de imprensa, ele leva a informação que os veículos de comunicação irão transmitir. Né? Então, eu queria conhecer do outro lado como que recebe, né, as informações. É muito pior, não é? Sim, porque você é bombardeado de informações o tempo todo, de assessorias do Brasil o tempo todo. Então, eu queria saber como ser o melhor assessor de imprensa. Não, e não é mais trabalho também? A redação mais trabalho? Sim, porque você recebe muitas informações, você tem que tomar cuidado com aquela informação para não se tornar comercial. Tá, mas assim, porque principalmente jornal diário, eu tenho que dar notícia todo dia, né? Sim. E assessoria de imprensa, às vezes, você trabalha com uma pauta semanal, né? Depende, a não ser quando você trabalha com política, então você pode ter pautas diárias, né? Pauta diária. Mas na redação você tem esse cuidado, né, de ter informação full time, né? Você não tem que ter cuidado para aquilo que se torna informação relevante ao seu público, para se tornar uma notícia orgânica, né, uma notícia de interesse público. Senão, você acaba se tornando um publi editorial
da assessoria de imprensa. Eu sempre falei para todo mundo, falei assim, invista em assessoria de imprensa. Por quê? Nós sabemos que as editorias, o pessoal, o RH dos meios de comunicação estão cada vez menores, né? Sim. Não tem gente para fazer tudo. Então, o que vem prontinho de assessoria acaba sendo muito atrativo para jornalista, né? Sim, é comum você ver o Ctrl+C, Ctrl+V de releases. Eu vejo direto. Aqui, assim, você liga uma rádio de manhã, assim, às vezes você lê... a pessoa quase lê o nome do assessor no final. Informação, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Quando isso acontece, confesso que fico feliz. Se o veículo de comunicação, que tem uma equipe de jornalista, o pauteiro, o editor, o repórter, ele dá na íntegra a informação que eu produzi, senão que o trabalho foi bem feito. Não, legal, mas daí não falta um jornalismo investigativo? Morreu o jornalismo raiz? Não, porque simplesmente aquela pauta, por ser imediatista, né, posso citar assim, por exemplo, gestões de crise que nós fazemos. A imprensa precisa dar essa nota. Então, pode ser que haja suítes, né, que são reportagens em cima da reportagem anterior, que foi o release da assessoria de imprensa. Entendi. Em gestão de crise, já que você falou de gestão de crise, eu sei que você é especialista nisso, vocês não ficam muito chateados quando assim, acontece uma tragédia? Aí o meio de comunicação fala 1 hora da tragédia e só no finalzinho fala assim, em nota, o fulano de tal falou que não foi nada disso, que está tudo bem. Primeiro que para fazer uma gestão de crise quando envolve tragédias, e só esse ano eu fiz 2 vezes, você tem que separar o seu lado humano, né? Você se emociona com algumas situações, do profissional. E também você precisa ter certeza daquilo que você está informando em nota. Não é só porque o diretor da empresa disse estamos dando suporte para a família, nos sentimos... Não, você precisa entender os valores, a missão da empresa e a visão da empresa. Daí eu faço todo o levantamento com outros membros envolvidos para ter o máximo de informação em menos tempo, informações seguras, porque é meu nome que está ali assinando este release, não é a empresa, é o profissional. E sim, me chateia. Mas antes de fazer a distribuição dos meus releases, das minhas notas, eu faço o follow, um por um, do veículo de comunicação, explicando, me colocando à disposição, informando que enviaremos uma nota. E aí depois existe essa relação mais humana com os veículos de comunicação. Eu trabalho dessa forma, não trabalho de uma forma totalmente automatizada. Deu nota, deu notícia, faz a nota. Entendi. E eu vou monitorando, claro, tudo que os veículos de comunicação falam sobre o incidente ou o acidente. Cliente atrapalha muito? Bastante. Mas depende do perfil do cliente. Quando o cliente ele entende a função de uma assessoria de imprensa, a sua relevância na sua empresa, ele me deixa muito à vontade. Agora, em situações de desespero, quando eu sou contratado apenas especificamente naquele momento de gestão de crise, eu entendo que a cabeça de muita gente em jogo e toda uma preocupação institucional a ter. Então, sim, eles acabam tentando influenciar o meu trabalho, mas como eu já me acostumei com isso, eu acabo não deixando que isso aconteça. Eu falo, olha, pela minha experiência, isso tem que ser divulgado desta forma. Fora disso, nem eu compro. Se eu não compro aquilo que eu vendo, poxa... Eu vejo o assessor de imprensa igual advogado. O advogado fala para o cliente assim, olha, não fala nada até eu chegar. Não sei das... A assessoria de imprensa também falou assim, não, eu vou dar uma nota oficial e na hora que você vê, o cliente já deu a entrevista, já falou outra coisa. Mas eu já conversei com uma pessoa da empresa que me informou o que aconteceu. Não, o que ele falou, desconsidera. O canal oficial de vocês é a assessoria de imprensa. O que um funcionário, o que um diretor falou, ele falou no calor da emoção, ainda sem informações apuradas, e quem tem essa responsabilidade em entregar a verdade para vocês
entregar o que de fato ocorreu é a assessoria de imprensa, que a gente entrega o checado. Eu já tenho essa experiência do lado de redação, de apurar. Então, eu já gosto de entregar todo mastigado e curto para os veículos de comunicação. Ah, legal. Mas sim, a gente fala, não, pelo amor de Deus, não fala nada antes da gente te orientar a fazer. E eu sempre faço media training com os meus clientes. É, muito, muito importante. Mas vamos sair da assessoria de imprensa, vamos um pouquinho... Só uma frase que eu posso citar de assessoria de imprensa. Mas eu já invisto muito em marketing. Ok, marketing te dá visibilidade. O que te dá credibilidade é a assessoria de imprensa, porque é o veículo de comunicação que o seu público consome, ele vai informar por meio da sua assessoria de imprensa. Eles são complementares, não concorrentes. Muito bom. Você passou por rádio também, né? Passei, fiquei 3 anos na Rádio Jovem Pan News Bauru, que agora é Auriverde. Legal. Voltou a ser Auriverde, né? Voltou a ser Auriverde. Voltou a ser Auriverde, né? Mais de 60 anos na cidade. Caramba, tem uma história Auriverde com Bauru, né? Sim. Desde sempre, né? Quem tem aí 40 anos aproximadamente ou mais, lembra dos programas do Varte Neto, Barbosa Júnior, né? Uma interação muito boa, né, nas rádios AM, que deixa muito saudade, esse vínculo do veículo de comunicação com o público, com o ouvinte. Tá. Você está assessor parlamentar. Assessor parlamentar. Como você chegou à assessoria parlamentar? Como que a política chegou a você? Eu sempre fui apaixonado por política desde criança, né? Eu, com 6 anos, eu começava a ler jornal de ponta cabeça, caderno de política, e perguntava tudo pro meu pai. E eu fazia, meu pai me levava em todos os comícios. E eu me lembro agora dos comícios que eu ia quando eu tinha 8 anos, em 92, que o Tidei de Lima foi eleito, né? Aí eu sempre fui bem estudioso de política. E eu estava na Rádio Jovem Pan News quando, depois das eleições de 2020, o vereador Eduardo Borgo entrou em contato comigo, né, perguntando se eu tinha interesse em trabalhar com ele na Câmara Municipal. Naquela hora, eu conversei com o diretor da rádio, que também era meu colega de bancada, o Alexandre Pitoli, sobre o que pensava sobre isso, né, que eu achava justo, antes de iniciar uma conversa com o vereador eleito, então, conversar com a rádio, porque lá era a minha casa. E deram todo o apoio para mim, né? Investiguei, claro, né? Assim como o Borgo fez comigo, eu levantei toda a vida dele para poder me colocar à disposição deste nome como assessor parlamentar. Você está da assessoria do Borgo. Aliás, vamos dar um recado pro Borgo, viu, Borgo? Quando você quiser voltar aqui para falar mal do STF, a gente está aqui aberto, sabe? Porque os cortes do Borgo, hein, Maico? Falando mal do STF no TikTok, deu 1 milhão de visualização. Então, por favor, Borgo, volta aqui, desce o pau quem você quiser, tá? Porque a gente só gosta do clique. Tá? E agora ele pode falar bastante da relação Brasil-Argentina também. Ah, né? é verdade, ele foi na posse do Milei, Foi né? na posse do Milei, um dos, salvo engano, o único vereador do Brasil que esteve presente ali. Então, Bauru na posse do Javier Milei. Meu Deus do céu, eu queria... Ai, cada conversa. Eu queria ver um bate-papo do Milei com o Borgo. Olha, isso teve. Eu pagaria uma grana para escutar, viu? Milei, Bolsonaro, Pitoli e Borgo. Meu Deus do céu. Tomando café. A 80 por horas. Mas, poxa... Tá lá, você está na Câmara, foi sua primeira experiência, então, que você entrou pro Como assessor parlamentar, sim, mas eu já tive experiência na Prefeitura de Botucatu, né? Como assessoria de imprensa. De comunicação e imprensa. Prefeito. Mas já trabalhei com outros políticos, mas sempre nos bastidores. Como que é a Câmara de Bauru? Oi? É fácil atuar ali na Câmara de Bauru? O pessoal é tudo amigo. Eu fui assessor parlamentar em Jaú. O único lugar que eu assessorei vereador. Depois fui assessor de prefeito, vários. Mas assim, assessoria foi lá em Jaú. Lá era todo mundo amigo. Os caras discutiam, era inimigo no plenário. Os assessores era tudo amigo. Os assessores, eu separo muito bem o que é pessoal e o que é profissional. Né? Eu tenho algumas discussões, algumas vezes até mais acaloradas com alguns outros assessores, mas isso é no sentido profissional e atuação da Câmara dos seus parlamentares. Eu defendo o meu, evidentemente, dos 17. Talvez seja o único mesmo que eu aceitaria ser assessor hoje, tá? Até por questão de princípios, de valores. Também nós dividimos
de uma forma bem idêntica. Mas trabalhar na Câmara de Bauru realmente não é fácil, né? Você vê os bastidores políticos da cidade, eu que já acompanho muitas cidades, né? Até pela minha atuação em assessoria de imprensa para startups, eu acabo participando de várias comunidades no estado de São Paulo, agora no Paraná também, em Londrina. Eu dou mentoria de negócios de comunicação em alguns estados. E eu confesso que falo, poxa, muita coisa poderia ser feita, mas o executivo não contribui, o legislativo não tem essa pegada de cobrar e propor soluções. Nós temos uma minoria que a gente entende, que sabe o que realmente faz o trabalho de um vereador aqui nessa cidade. Eu entendo que o vereador, não só entendo, mas realmente a missão, o escopo de um vereador, legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Quando você vê uma Câmara que tem vereadores que sequer tem um projeto de lei apresentado num mandato, né, em 3 anos, ou tem 2, 3 projetos de lei em mais de um mandato, ou seja, quase 8 anos, e se torna tão inerte em trabalho de fiscalização, quem perde é a cidade. Porque assim, eu noto, como um forasteiro aqui, né? Faz 2 anos que eu estou em Bauru, e observo de longe, não participo da discussão local, não participo dos diálogos locais, não participo da política local, também não tenho interesse de o fazer. Eu noto assim que tem muito, assim, principalmente na Câmara, personagens aqui. O cara, ele quer só fazer, parece que ele só fica em campanha, ele não Tem gente que esquece que não exerce a vereança, ele fica fazendo só eleito. campanha, só foto, ainda a prefeita tira uma foto aqui, tira outra foto lá, vai numa inauguraçãozinha, vai. É isso daí que ele acha que é o trabalho do vereador. Né? Mas isso também tem a ver com a cultura da população. Você vai aos bairros por aí, as pessoas falam, mas olha, asfalta aqui meu bairro, vem recapear aqui, olha só, estou com um buraco aqui, vazamento lá. É uma grande demanda do gabinete, é essa, né? Olha, você consegue uma cesta básica para mim? Você consegue dar um jeitinho, porque eu estou com um parente internado, guardando internação ou cirurgia? Não, gente, o vereador não dá jeitinho para as coisas. Na verdade dá, né? Não deveria dar, mas acaba jeitando. Depende do vereador, né? Pelo menos no nosso gabinete, eu posso falar dele, nós trabalhamos dentro do limite da legalidade e da moralidade. Quando algum munícipe vem em busca de jeitinho para uma internação, eu oriento esta família a acionar a justiça para buscar seu direito, que é um direito, né? O Estado tem seus problemas, o município, mesmo condenado, não cumpre com a decisão judicial, e nós orientamos. Agora, em casos mais extremos, que correm o risco de morte, e aí nós acionamos algum advogado amigo, ou até mesmo o próprio vereador, acaba entrando com um pedido de liminar, mas como advogado, como cidadão, não como vereador. Entendi. Então, precisa de uma cesta básica, ok. O senhor é atendido pelo CRAS? Sim, não. Tá, vamos acionar o CRAS. O CRAS, essa família, ela mora em tal região que é atendida pela sua unidade. O que eles precisam para se cadastrar, para ter uma visita do assistente social? Precisa disso, daquilo, desses documentos. E faça orientação e acompanhamento. Né? Que a partir do momento em que eu extrapolar isso, eu estou incorrendo em crime eleitoral, fora que não é escopo de um vereador. Né? Então, se eu quero que a população tenha uma cultura diferente, como que eu vou perpetuar o que já existe? Né? Você não acha que é nadar contra a maré? Porque você vai falar isso daí pro cara. Não, você tem que ir lá levar esses documentos para conseguir uma cesta básica. O gabinete do seu lado vai falar assim, não, onde você mora? Tal lugar. Não, vou dar um jeito. Acontece muito. Entretanto, nós temos a nossa consciência extremamente tranquila. Nós realmente fizemos aquilo dentro da legalidade e da moralidade, não incorremos em crime. Tá. Antes de ir para a questão de startup, que é muito interessante, que a gente até entrevistou um convidado nosso aqui que era de aceleradores de startup, o assunto está ainda nas nossas cabeças aqui.
eu quero zerar um pouquinho da política. Vamos lá. Como está a política de Bauru? E assim, é difícil a gente entender, nós que somos de fora e não participamos, esse jogo político de Bauru que é meio estranho, é difícil das outras. Não é nem assim porque é uma cidade grande, a maior do Centro-Oeste. Não, porque eu convivo a política em cidades maiores, eu convivo a política de Guarulhos. E lá é mais organizado que aqui. Sim. Já sabe quem é os candidatos. Tem o líder partidário, tem as prévias e todo mundo já está se organizando para ser candidato. Como que é o tal jogo político daqui hoje? A prefeita vai ser reeleita assim, com facilidade, igual ela espera? Eu, desde quando eu tinha cabelo, bastante cabelo, eu vejo o Bauru ter grupos se reunindo para ter uma unidade. Mas isso sempre se esfarela com uma rapidez impressionante. Existe aquela velha frase que a política ela é dinâmica, mas em Bauru ela é muito dinâmica, muito rápida. E você percebe numa prefeita que em 3 anos teve 3 líderes e 3 partidos, você percebe que não temos uma boa referência sobre lealdade, sobre grupo nesta cidade, né? Então, muitos interesses pessoais acabam entrando em voga. Hoje a Câmara é dividida assim, o Borgo com certeza é alinhado com a direita, né? Sim. Tem pensamento de direita, conservador. A prefeita também, ela é de direita, e o Borgo faz oposição à prefeita. Como que é esse jogo aqui na cidade? E o PT faz oposição à prefeita também? Então... E muitas vezes o PT, o PT, por meio da vereadora Estela, e o Borgo, eles trabalham alinhados em muitos trabalhos. Sinal que uma coisa boa a prefeita ela fez nessa cidade. Ela conseguiu misturar a água e o óleo, né? Tem muitos vereadores que não têm uma posição definida, de direita ou esquerda. Eu vou de acordo com o que a prefeita manda, né? Tem gente ali que raramente ou nunca fez uso da tribuna, né? E só vota sempre que o governo determina, vai lá e vota, né? E, enfim, não é. Infelizmente, dos 17 vereadores que nós temos aqui, eu posso dizer que 6 realmente eu vejo atuando como parlamentar, né, nossa plenitude. Entendi. E tem aqueles que, olha, eu sou de direita, mas meu partido fechou questão dessa outra forma. Então, a política de Bauru ela é bem complexa mesmo. É uma das várias cidades que eu conheço, ela é uma das mais complexas. O Borgo será candidato a vereador ou a prefeito? Certamente para reeleição a vereador. A vereador. Vereador, até por questão de perfil, né? Ele, por ser um advogado criminalista, um especialista em leis, ele tem uma ótima atuação como legislador e fiscalizador. Se eu não estiver errado, o Borgo já bateu o recorde de vereador que mais apresentou projetos de lei na história de Bauru para um primeiro mandato. Tem vereadores que tiveram 5, 6 mandatos e não apresentaram metade do que ele já apresentou. Ele já apresentou 20 projetos de lei em 3 anos de mandato. Muito bom. E vocês pretendem apoiar quem para prefeito? Em princípio, se o vereador Coronel Meira sair candidato, confirmar sua candidatura ao Poder Executivo, o Borgo já declarou abertamente seu apoio. Pro Meira. Pro Meira. Militar. E o Borgo e o Meira foram eleitos pelo mesmo partido, o PSL à época, né, que fez fusão com o DEM e se tornou União Brasil. E eles sempre estiveram muito alinhados. Então existe uma cumplicidade, existe uma relação muito próxima, muito amistosa entre eles. Mesmo que às vezes o Coronel Meira também vote a favor do Executivo. Mas essa questão de liberdade de cada um dos parlamentares e o respeito que deve imperar. E a administração e o Executivo? Nós falamos muito do Legislativo. Hoje a gente estava comentando aqui fora do ar, por exemplo, que nunca teve tanta grana na prefeitura igual tem agora. Sim, cerca de 450 milhões de reais caíram no colo, né, da chefe do Executivo, por conta de algumas ações
populares, né, que nem o próprio vereador Borgo ingressou, o Clemente Rezende, que também foi vereador, com outros advogados também, também com outras ações populares do vereador Borgo, que custeou leitos hospitalares durante um período bem complexo da Covid também, 19. Isso veio trazer uma musculatura para os cofres do município, e também a gestão que o Jair Bolsonaro fez como presidente da República em repasse de verbas para o município na saúde durante na pandemia. Entendi. Aí o executivo está cheio da grana. Sim. E como está a administração? Sinceramente, em 23 anos que eu acompanho política de bem próximo aqui na cidade de Bauru, nunca vi nada tão desastroso como eu tenho visto, né, a atual gestão. Também por inexperiência, eu entendo que para ser prefeito, a pessoa no mínimo deveria ter passado por 1 ou 2 mandatos como vereador para entender como funciona o poder legislativo. E uma pessoa que chegou para a cidade, a intenção não era ter sido eleita, a intenção era se capitalizar para ser candidata a deputada estadual depois. Isso foi ela mesma confessando para mim numa reunião bem antes das eleições. Então, uma administração no susto, digamos assim. Você investir tanto que investiu em imóveis com o dinheiro da educação, sem abrir nenhuma sala de aula, né, estando o município com o TAC em vigor para zerar, ou pelo menos amenizar a fila de crianças fora da escola, e você ter uma cidade condenada a custear leitos hospitalares e ter dinheiro e não custear, isso eu vejo como uma grande falta de respeito e consideração com o cidadão. Mas se investiu muito, mas a prefeitura tem investido muito em asfalto, em recap, Sim. ok. E primeiro que isso é uma obrigação do município fazer a manutenção, a zeladoria do município. E outra, sinceramente, você se sentiria bem, confortável em ter sua rua recapeada, sua rua asfaltada e pessoas morrendo por falta de leitos hospitalares? Mas isso é uma obrigação do Estado. Não. Município, Estado e União. Os três devem garantir a manutenção da saúde para a população. Uma das ideias, das grandes bandeiras do vereador Borgo é justamente a criação do Hospital Municipal aqui em Bauru, que a prefeitura disse que teremos. Entretanto, ela não apontou até hoje de onde virá essa verba, onde está a verba para o Hospital Municipal. Tentamos viabilizar de algumas formas e acredito que isso seja possível nos próximos anos. Mas ela está fazendo bastante evento também. Sim, muitos shows, né? Com cachês extraordinários, pagando até mesmo o dobro, né, do valor original do cachê de artistas. Como isso? Por que disso? Não sei. Cultura é importante? Extremamente importante, mas nós temos artistas tão bons na cidade de Bauru. Quem é da oposição vai falar isso, quem é da situação vai falar não, mas, pô, tem que trazer pessoas de renome, que levam um público para... É bom, porque muitas vezes esse público tem o sonho de ir ao show de um artista, mas não teria condições de ir ao show pagar 400, 500 reais para ter acesso. Né? Até mesmo Bauru não tem tantas opções aí de lugares para trazer esses artistas para um público que faça valer a pena um ingresso menor, né? Um ticket médio de ingresso menor. Entendi. Você acha que ela vai conseguir ser reeleita? É um Olha, achômetro, tá? Eu, sinceramente, ela tem um exército, né? Ela tem uma legião de fãs muito forte, né? Da mesma maneira que eu entendo que não foi ela quem ganhou, foi o Raul que perdeu em 2020, talvez esse cenário de 2024 possa se repetir. Isso se não começar já a posicionar quem são os candidatos e este candidato mostrar para que ele pretende ser candidato, o que o credencia tanto.
que é administrado Bauru, mas como dissemos antes do programa, é um abacaxi muito grande. Até o presidente do PT esteve aqui e ele falou sobre a pesquisa, né, do Jornal Cidade que divulgou. O Jornal Cidade divulgou. E eu falei assim, mas ela está na frente. Aí ele falou assim, está na frente, mas com quantos por cento? Para uma prefeita que é a atual prefeita, que é a mais lembrada. Com a máquina que ela tem, com o dinheiro que caiu no colo, deveria estar explodindo à frente. E não estava, não me lembro agora os percentuais. E foi apontado que o principal gargalo seria a saúde e periferia. Né? E a periferia e a saúde, então, passou a ter um outro olhar. Foi aí que começou a discutir. Tanto que ela até anunciou a compra de leitos hospitalares em um hospital particular aqui da cidade, só que esqueceu de combinar com o hospital. Né? Então, até hoje... E ela não voltou às lives dela para dizer, gente, olha, não deu certo, tivemos algum problema, então aquilo que eu anunciei já não tem mais valor. Foda. Ô, Thiago, vou te dar um presente aqui da Mamalu Brigadeiros. Opa, muito obrigado. Excelente esse brigadeiro, né? Já que a gente está falando de coisas amargas, administração, vou te dar um doce. Para dar uma adoçada. Adoçar a vida, né? A Mamalu Brigadeiros é uma doceria afetiva, tá? Que você encontra aqui em Bauru. Você entra nas redes sociais que estão aqui. Você pode encomendar com a Israeli doces maravilhosos, tanto para sua festa, para sua recepção, quanto para o seu comércio. Se você quiser fazer uma parceria e colocar esses doces para vender lá, é só falar com a Israeli. E eu fiquei sabendo que a Mamalu Brigadeiros vai até exportar brigadeiros, né? Ah, é? Sim, fontes fidedignas. Tem mais informação que eu, Maico. Né? E para quem ainda não conhece a Mamalu Brigadeiros, a gente só entrar no Instagram lá, Mamalu Brigadeiros. Ou também pelo WhatsApp, né? 14997974874. Ó, ele tá querendo um emprego de co-host aqui para ficar fazendo as propagandas. Vou me tornar um influencer de brigadeiros. Influencer de brigadeiros é muito bom. Viu? Vamos falar de startups. Vamos lá. Você montou uma agência especializada para ajudar startups, né? Como que é isso? Me explica. A Comunicap, ela é uma agência de comunicação, mas nichada para startups. Como que surgiu a Comunicap, né? Desde 2016, eu oferecia assessoria de imprensa para startups e também para eventos promovidos por comunidades de inovação e empreendedorismo, né? Bauru, Presidente Prudente, Oswaldo Cruz, Birigui, né? E outras cidades do interior paulista também. Em 2018, eu me tornei também mentor de negócios e comunicação, que eu já estava inserido neste ecossistema e acompanhando os desenvolvimentos. Então, esse bichinho me picou e me apaixonei por esta missão. E em 2019, no Startup Weekend, Presidente Prudente, na Vertical Educação, fui mentor da época, numa conversa com outros mentores, eles comentaram do desafio em se encontrar uma agência de comunicação que atenda e que compreenda como funciona uma startup. E eu tinha, né, e também estou diretor ainda, de uma agência tradicional de comunicação, mas era o Thiago a quem procurava, não era a agência, era o Thiago, porque o Thiago estava no ecossistema. Então, nesta conversa, no Startup Weekend Prudente 2019, eu criei um modelo de negócios e o logo da Comunicap. Passei para a ideação, né, fiz a validação ao longo da pandemia até o ano passado, né, e foi um processo que eu fui bem devagar até para não influenciar no meu trabalho como assessor parlamentar e também para ir de uma forma assertiva nas validações. Validei, fiz o meu MVP, que é o mínimo produto viável, e este ano eu coloquei em operação, né, já prospectando novos clientes, participando mais ativamente do movimento. Inclusive, agora em 2023, eu cumpri uma missão que eu tinha dado para mim ano passado, que era estar como patrocinador e também com um stand
na principal feira de startups e empreendedorismo da América Latina, que é o CASE, né? Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo. É que é realizado onde isso? São Paulo? Foi em São Paulo, em São Santa Amaro, na Transamérica. Expo bacana Transamérica. pra caramba. Então, assessoria de imprensa para startups. É diferente. E é importante, porque quando você pensa em startup, é uma empresa de tecnologia pequena, com poucos funcionários, que tem uma ideia inovadora, mais ou menos é isso. Sim. Né? E é mais importante a publicidade ou a assessoria de imprensa para eles? Eu tenho até um case interessante para contar de assessoria de imprensa, de uma fintech lá de Presidente Prudente, mas antes respondendo, como eu disse lá no início, marketing, visibilidade, assessoria de imprensa, credibilidade. É comum que novos empreendedores e as startups em fase ainda de ideação invistam muito em marketing buscando vendas, mas a startup ela não mira no produto, ela mira no cliente. E para você chegar no seu cliente, ele tem informações de várias empresas simultaneamente que concorrem contigo. Entretanto, a assessoria de imprensa vai chancelar a sua marca, vai trazer a credibilidade no produto que o seu público consome para a sua marca. Citando esse case meu de Presidente Prudente. É uma fintech que conecta pessoas físicas a cartão de crédito de uma forma desbancarizada, ou seja, você não precisa ficar refém de um banco para ter um cartão de crédito. Você seleciona o que você prefere, milhas, gratuidade na anuidade, enfim, tem várias opções ali. E por meio da sua engenharia social, por meio de uma engenharia social, a fintech conecta. Não é garantido que você vai ter acesso ao cartão de crédito, mas é garantido aí que você pelo menos terá essa possibilidade. E eles investiam muito alto em marketing, então eles tinham um número de clientes muito grande, eles tinham acesso muito recorrente, muito forte nas suas plataformas e um bom engajamento nas redes sociais. Então os números realmente eram muito satisfatórios. Entretanto, em determinado momento, para sair da fase da operação para scale up, que é para a escalabilidade da startup, eles precisavam de investidores, né? Então, foram bater a porta de investidores, apresentando esses números do marketing. Poxa, legal, são números bons, mas obrigado. Aí depois fiz assessoria de imprensa, eu fiquei um tempo estudando o que um investidor em startup consome. O que ele lê, o que ele ouve, o que ele assiste, né, por onde ele transita. Mapeei os veículos de comunicação estratégicos, fiz releases, trabalhei muito forte o follow e o contato com esses veículos de comunicação, e o resultado foi muito positivo. E até hoje até no próprio case de 2023, né, o CEO da fintech enalteceu o resultado que ele teve porque ele conseguiu mais do que era a expectativa. Porque as pessoas que nós miramos consumiram, levaram a credibilidade e investiram na fintech. Poxa, bacana pra caramba, né? Assessoria de imprensa é muito importante, realmente. Dá credibilidade, você paga pela assessoria de imprensa, mas você não paga pela veiculação, né? Que a veiculação dos jornais são de graça. Isso que é bacana. Sim, são as mídias espontâneas, né? Ou orgânicas, como alguns chamam. Existe uma grande diferença entre publi editorial e mídia espontânea. O publi editorial ele tem um viés mais publicitário, né? Então, é um material que, naturalmente, a empresa está pagando para sair aquele conteúdo. Então, não teve uma apuração do veículo. Se aquilo ali não tiver algo palpável, ok, vai sair do mesmo jeito. Já a mídia espontânea não, porque ela traz informações institucionais e vão se comunicar melhor com o seu público. Não tem porquê você investir numa assessoria de imprensa se for pagar um publi editorial. Porque tem muito assessor de imprensa que vai lá, fecha contrato e depois paga, vai lá, paga para tal veículo para sair.
respeito quem investe em publi editorial. Em alguns momentos, estrategicamente é interessante, mas não tem que se prender a isso, porque o publi editorial geralmente traz um boom de resultado nas 2, 3 primeiras semanas, só que esse mesmo veículo vai trazer vários publi editoriais na sequência, até mesmo de concorrentes seus. Então você já se perdeu no meio de tanto publi editorial por aí. Realmente. E quando você investe em uma assessoria de imprensa, você passa a ser fonte, você passa a ser especialista em algo. Até ano passado eu tive alguns advogados aqui de Bauru, né, que eu presto serviço de assessoria esporádica para a OAB da cidade. Saiu no principal portal de notícias jurídicas do Brasil. São vários advogados do Brasil dando informações, e advogado não pode investir em marketing, né? Tem toda uma regra, então, mas ele pode ser fonte numa notícia. Então eles tiveram espaços muito, muito interessantes, né? Nós fizemos o recorte, ficou bem interessante o resultado para eles, né? Porque é especialista em determinada área. Bacana. Thiago, obrigado por ter vindo aqui, cara. Mas já? Conseguimos falar sobre tudo. Política, empreendedorismo, startup. Tudo,